E aí, pessoal, tudo bom? Hoje vamos corrigir os exercícios da semana passada, beleza? Solta a vinheta, não esquece, dúvida, me liga. Vamos lá, pessoal. Indique nessa charge elementos que confirmem o uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então você inicia o quadrinho com o chefe falando para um candidato à vaga de gerente, que ele tem espírito de liderança, que ele é exigente, responsável, então só falta uma coisa para o cargo ser dele, que é essa roupa. Para entendermos a tirinha, a gente deveria entender quem é o personagem daquela roupa, que é o Carrasco. O Carrasco, até o século XIX para baixo, era aquele que apenas cumpria ordens. Mesmo que a ordem fosse ceifar uma vida, fosse tirar uma vida, ele cumpria. Ele é o Carrasco, é isso que aquele chefe está querendo. Alguém que cumpra ordens, que não pense, que não raciocine. E atrelado a isso, ainda tem ali a visão do chicote. Aquele chicote é representado aqui na figura pelo Capitão do Mato, não, que batia nos negros para que trabalhassem melhor, para que quando alguém pensasse contra o sistema ele apanhava, volta para a linha. É assim que aquele chefe espera que o funcionário ideal seja. Então, pessoal, por fim, a gente tem aqui, identifique nessa charge elementos que confirmem o uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Linguagem verbal já está aqui no que está escrito, nas palavras escritas, né? E a não verbal está nos desenhos, na expressão corporal do chefe, do empregado, do candidato à vaga, e principalmente no elemento que dá comicidade à tirinha, que é a roupa de carrasco, é a figura do carrasco. Beleza? Sobre a linguagem verbal e não verbal, é correto afirmar: a linguagem verbal e não verbal são duas modalidades de comunicação que nunca são empregadas juntas. Não, ela pode ser. O teatro, por exemplo, ela é uma expressão não verbal, né, de uma expressão corporal e com o verbo junto, com palavras junto, com texto junto. Então, esse nunca acabou com a questão. A linguagem verbal representa a linguagem formal, enquanto a linguagem não verbal é representada pela linguagem informal. Não necessariamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque você pode usar a norma culta, que é a norma formal, pode e deve no seu ambiente de trabalho, falando com o diretor da escola, né, com alguém que exija essa formalidade, essa necessidade. Num ambiente de descontração com seus amigos, você não vai falar da forma formal, você vai falar da forma coloquial, da forma que eles conversam. Você vai ficar pedante, vai ficar até chato, né? Então tem que saber se colocar em cada momento. Então não tem nada a ver com a linguagem formal e informal no caso da linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é sempre culta e segue os padrões da gramática da língua. Não, a gente acabou de falar. A linguagem verbal ela pode ser coloquial, ela pode ser descontraída. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos pular D e vamos para. A linguagem verbal também pode se chamar de linguagem mista, pois utiliza diversas variantes da língua. Não, o que ele chama de linguagem mista aqui é quando a linguagem possui aspectos verbais e não verbais. Não é esse o caso. Tá? Então a gente fica aqui com a letra D. A linguagem verbal não pode ser realizada nem como fala, nem como escrita. Tá certo, ela é não verbal, ela não pode ser escrita. Ela pode ser assim, ó. Aqui nós temos uma linguagem não verbal. Nós temos a imagem da bicicleta e com esse símbolo cortado mostrando que não pode trafegar a bicicleta nesse momento. Linguagem não verbal. Nós temos aqui na placa de banheiro, você chegou no banheiro, bateu o olho, você já sabe que esse é o masculino. Agora sim, nós temos a linguagem mista, propaganda de cigarro. Nós temos ali a linguagem verbal, você morre, este produto causa efizema, câncer de pulmão e morte. E a linguagem não verbal, que é a que tem o apelo emocional, a pessoa morrendo ali, ou a mãe falando com a filha. É isso que vai te ferir, é isso que vai te trazer atenção para o enunciado. Então aqui tem um exemplo de linguagem mista. Beleza? Vamos lá. Aqui, pessoal, aqui a gente tem que entender uma manha, aqui uma artimanhazinha, de fazer esse tipo de questão por eliminação. Vamos lá. Apresentações teatrais e de dança utilizam exclusivamente a linguagem não verbal. Então, quando ele usa exclusivamente, ele diz que no teatro você só tem linguagem não verbal.
E isso não é verdade. Em teatro também há textos. Há expressão corporal, mas há textos, como nós falamos acima. Então, a 1 já está eliminada. Todo mundo ali embaixo que tiver 1, eu tiro. Então eu já posso tirar a letra A, tiro a letra B, tiro a letra C e tiro a letra E. Por consequência, só fica a letra D. Esculturas são uma forma artística de comunicação não verbal. Certo, não tem nada escrito, a escultura não fala. Né? Revistas de jornais são exemplos de meios que utilizam a linguagem verbal e não verbal, que são as linguagens mistas. Né? Ó, aqui nós estamos mostrando aqui apresentação teatrais de dança, ó, que ele fala exclusivamente a linguagem não verbal. Não é o caso, né? Nós temos o verbo também, a fala junto com ela. As esculturas são uma forma artística de comunicação não verbal. Está aqui o Davi de Michelangelo, uma das obras mais importantes do Renascimento. As revistas e jornais são exemplos de meios que utilizam a linguagem verbal e não verbal. Exato. Está aqui ó, a placa, um pedaço da Folha de São Paulo de hoje. Então você tem aqui o texto que ele quer colocar e em cima uma figura que vai chamar a atenção para o que ele quer divulgar e explanar. Certo? Vamos lá. Então a resposta ficou letra D, 2 e 3, que poderia ser feita por eliminação também, sem o menor problema. Vamos lá. 4. Há muito tempo, o rádio, a televisão e outros meios de comunicação têm levado informações simultâneas a lugares remotos. Mas, por esses meios, somos apenas ouvintes ou telespectadores. A possibilidade de selecionar as informações no momento e no local desejado só foi viabilizada com a internet. A interação por meio das redes de informação dá uma nova dimensão ao espaço e cria uma nova forma de agir sobre ele. Então, pessoal, o que ele fala aqui mais ou menos? Opa! O que ele fala aqui? Antigamente, né, o normal, o básico, era ver televisão. Você dá domingo, você é obrigado a ver o Faustão. Se não for no Faustão, você vai ver o Silvio Santos. Hoje não é mais assim. Hoje você abre o YouTube e escolhe o que você quer ver. Hoje você abre a Netflix e escolhe o que você quer ver. São plataformas de streamer. Eles já têm esse conteúdo lá dentro do servidor deles. Você acessa o servidor em tempo real e assiste o que você quer. Você escolhe o que você quer ver. E isso é possível aonde? No mundo da internet, no cyberespaço. Então a gente já fica aqui com a letra B. Beleza? A interação das redes de informação e do espaço virtual ao espaço geográfico corrobora para o conceito de cyberespaço. Beleza? Vamos lá. A 5, essa deu bastante pano para manga. Eu vi que a galera teve bastante dificuldade dela, então vamos tentar esmiuçar e conversar um pouquinho mais. Vamos lá. De início, você tem aqui, meu jovem, aqueça meu coração com algumas palavras do nosso maravilhoso idioma. Aí o menino fala com ele, que é isso, tio? O meu português não é tão bom assim, mas para que tu, muito no Orkut é mesmo. Tá, ele começou a usar a linguagem do internetês. Aí por fim ele fala, você tem Orkut, tio? Ih, caramba, o tio teve um treco. Para falarmos disso daqui, vamos pensar em uma outra coisa antes. Existe uma variante uma ideia chamada preconceito linguístico. Aqui eu botei alguns livros de um autor que eu gosto muito, maravilhoso, um linguista chamado Marcos Banho. O Marcos Banho, ele tem vários textos sobre preconceito linguístico. Um que eu gosto muito e recomendo é A Língua de Eulália. Preconceito linguístico, pessoal, basicamente, o Banhos fala que não existe uma língua melhor do que a outra, não existe uma forma de falar melhor do que a outra. É defendido que sim, quem sempre teve mais acesso à educação no país são as castas mais altas. São pessoas com maior poder aquisitivo. E logo essas pessoas tendem a dominar mais a norma culta, em detrimento das outras que não tiveram oportunidade de estudar e etc., que têm sim dificuldade com essa norma culta. Então elas acabam sim estigmatizadas pela sociedade, porque falam errado, teoricamente. Então não há uma forma errada e certa de se falar. Existe, para o Banhos, um momento correto e inadequado de falar, de usar a norma culta e sim valorizar a valorização daquele indivíduo que não domina a norma culta, porque ele também tem conhecimento de mundo e conhecimento que muitas e muitas vezes supera em determinados assuntos o conhecimento acadêmico, por exemplo. Quem tem, às vezes você vai botar lá
um historiador, pega alguém que é formado em história, o meu caso, formado em letras, e coloca aí na roça para ver ele falar de café e etc. Eu não entendo nada, vou entender nenhuma agulha. Mas aquele indivíduo, aquele cidadão, aquele cafeicultor, ele pode até não ter o domínio da norma culta, mas ele tem o domínio do plantio, da colheita de café, do tempo e etc. Então, sim, o conhecimento dele deve ser valorizado. E aqui, pessoal, vamos voltar para a gente pensar agora. Então, a língua está em constante mutação. Se nós pensarmos que no passado, você era vossa mercê, foi para vós mercê, virou você, que já está virando C no internetês, na nossa língua. Ninguém fala na língua corrida, na língua falada. Você vai, você irá a tal lugar. Mas fala aí, você vai lá? Não é mais coloquial, mais rápido. A língua está cada vez mais parecida, a norma escrita parecido com a oralidade. Então a língua está em constante mutação. E isso que o quadrinho está mostrando. Vamos pensar nos artifícios aqui não verbais, que é o desenho. Então nós temos aqui um erudito, um senhor, um cara mais velho, que domina a norma culta, que representa a norma culta, e um menino novo, que representa o internetês, a norma oralizada, a fala a escrita oralizada, rápida, como está o nosso mundo hoje, o nosso movimento. Então aqui há um conflito entre essas duas variantes da nossa língua. Isso não quer dizer que uma é mais velha, nem que uma que é pior, nada disso. Mas sim, que há a renovação da língua, a mudança da língua. E o antigo está ali em confronto com o novo. Certo? Então vamos lá, vamos pensar. Então nós temos aqui, considerando a relação entre o uso oral e escrito, tratado no texto, verifica-se que o humor do texto se produz na forma errada e incompreensível da fala do rapaz? Não, porque a gente não fala que existe uma norma mais certa, mais errada que a outra, não vamos colocar isso como erro, como errada. Seria estigmatizar a língua, não é o que a gente quer fazer. Vamos pular B. A fala do homem estrangeiro figura como um modo comunicativo superior ao da oralidade? Mesma coisa. A gente não pode falar que uma forma é superior à outra. Porque se eu falar que uma forma de linguagem é superior à outra, eu também falo que pessoas são superiores a outras. Mas isso não quer dizer que eu não deva respeitar o momento de usar a norma culta. Principalmente vocês que estão ingressando, se preparando para ingressar no mercado de trabalho. A norma culta é feita para ser usada no ambiente de trabalho. A língua é poder. Como você se expressa, como você se coloca no seu ambiente de trabalho, vai te gerar respeito também. Principalmente vocês que querem trabalhar numa área empresarial. Mas isso não quer dizer que eu deva falar que alguém é melhor do que o outro. Certo? Então, na percepção implícita de que a oralidade é mais valorizada que a escrita formal. Não, muito pelo contrário. O quadrinho tenta mostrar que há uma briga ali, mas que o erudito normalmente é mais importante. Na crença de que a língua deve ser expressa de forma mais culta. Também não, porque hoje, como eu mostrei ali o Banhos falando, e no nosso dia a dia, alguém que chega o tempo inteiro falando da norma culta, ele é alguém pedante, é alguém chato, é alguém que nem se faz entender para começar, né? Então nós precisamos sim saber o momento de usar. Então o que nós temos ali é um confronto entre dois níveis de linguagem. Entre a linguagem que está mudando, a linguagem mais nova, a linguagem mais próxima do oral, da linguagem mais erudita, da norma culta. Tá? Um que se aproxima da norma culta e o outro da forma oral. É esse embate que nós temos ali. É por isso que fica engraçado, porque é relatado com uma criança e um velho. A língua que está mudando e a língua antiga. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. As novas formas de interconexão e de organização política e cultural, rotuladas com a expressão cybercultura, têm potencial para originar uma verdadeira revolução, como uma inédita multiplicidade de pontos de vista em todos os debates sociais relevantes. Então aqui ele fala que a internet, a cybercultura, o conhecimento que existe dentro da internet, ele pode sim gerar debates, ele pode enriquecer a cabeça das pessoas e melhorar veementemente a sociedade quando nós estamos inseridos.
Uma prova disso são os coletivos. Não sei se vocês já ouviram falar de coletivos, mas coletivos são pessoas que se juntam para debater um determinado assunto, uma determinada ideia. E isso ocorre de maneira virtual o tempo inteiro. Mesmo a chamada para esses coletivos, a organização desses coletivos é feita de forma virtual. Tá? Então temos aqui o coletivo antirracista, o coletivo de jovens pelo meio ambiente discutindo. Aqui também tem um exemplo do que nós fizemos aqui na escola no ano passado, saiu no site da CEDU, eu e 2 professores de história, o diretor também, que é professor de química, debatendo o assunto Covid, debatemos política, debatemos os mais variados assuntos que apareciam na timeline, com perguntas dos estudantes. Então foi uma interação fantástica, no momento que não poderia haver essa distribuição, essa mistura de conhecimento, de ideias, e a internet, o cyberespaço nos proporcionou isso, e nos proporciona. Então, no texto, a originalidade da cybercultura, o novo, diferencial da cybercultura, está embasado, está associado à capacidade de promover a circulação de ideias. É esse o fantástico da internet. Por fim, vamos lá, não esqueçam que toda dúvida é importante, espero que vocês tenham entendido. Está aqui meu número, meu e-mail, não deixe de me chamar, pode me chamar a qualquer momento, eu estou à disposição de vocês, ok? Um grande abraço, fique com Deus.